Iniciando gravação, Ibovespa mini índice em relação ao dia 22 de maio. Vou começar aqui hoje pelas compras que eu fiz ontem, né? Então, o que eu fiz ontem? Eu fiz exatamente isso aqui, ó. Foi exatamente isso aqui que eu fiz ontem, tá? Essas três compras aqui, olha, essa daqui, essa em branco foi feita no dia 21 de maio, tá? E essas em amarelo, vou botar aqui no centro, ó, foi tudo feita ontem, 22 de maio, tá? Então, assim, por que eu fiz essas três compras aqui bem próximas, ó? Essa e essa. Eu comprei aqui um total de 1,25, tá? Simplesmente por região. Então, essas três compras aqui, ó, foi por região. Por quê? Ele chegou em 50% de correção, tá? Da pernada menor. Ele chegou no topo anterior e ele chegou próximo a 4.000 pontos aqui, ó. Então, por causa disso aqui, eu espalhei ordens aqui, ó, mas aqui, aqui e aqui. Então, ele pegou no dia 21, ele pegou uma. E no dia 22, logo na abertura, ele pegou uma aqui e pegou outra aqui. Nessas três aqui, eu fiquei comprado com 1,25 contratos, tá? Olha aqui essa região, tá vendo? Olha, era um topo anterior, era 50% deste movimento aqui, 50%, e uma correção lá do topo até aqui de 4.000 pontos, que é normalmente o que o mini índice fica consolidado. Então, essa região em azul, aqui em cima dela, ó, mais ou menos aqui, eu espalhei esse 1,25. Então, estava com a cabeça de fazer essa compra para poder continuar essa subida, tá? E as outras compras, antes, olha aqui, ó, tá marcado aqui, tá? Olha elas aqui, ó. Então, essas três foram essas aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Que deu o total de 1,25. Agora, o que aconteceu aqui? Olha, por que eu fiz 0,25? Quando eu fiz essa compra aqui, era exatamente para poder fazer isso aqui, olha. Deu 5 horas da tarde, tá? 5 horas da tarde foi exatamente aqui. Eu fiz nessa região aqui uma compra por distorção de 0,25, tá? Para quê? Para poder sair com essa posição mais ou menos aí, bota uns 700 pontos para cima, tá? Era 5 horas da tarde, olha, o gráfico ele estava aqui, então ele foi caindo, 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 ele estava com uma distorção muito grande de preço, tá? Em relação ao fechamento do Ibovespa. Então eu fiz essa compra de 0,25, foi a compra por distorção, tá? E essa compra aqui de meio contrato aqui, ó, nessa região, ela tá aqui, olha. Essa compra foi por região,
tá? De meio contrato é região de 1/3, olha aqui, ó. Tá aqui 1/3 de toda a subida do mini índice, tá? Então essas foram as compras, tá? Aqui a compra por região de 1/3. Ah, e outra coisa também, essa compra é exatamente para isso também, tá? A tentativa é pegar aqui de 500 a 700 pontos, ó, aqui para cima, tá? Essas compras elas servem para quê? Também para ajustar meu preço médio. O meu preço médio estava aqui em 138. Deixa eu anotar aqui, ó. O preço médio estava em 138.800, né? Com essa compra de 0,25 e essa compra de meio, o meu preço médio aqui, olha, foi para 138.042. Então eu tive uma redução aqui de 800 pontos praticamente do meu preço médio, tá? Então tá aqui as compras de ontem: compra por distorção, que é um setup que eu uso, e compra por região. Vamos lá, vamos dar uma analisada agora no gráfico. E essa região de 1/3 aqui que eu comprei meio, só para finalizar essa parte, olha, esqueci de dizer, é a média de 200 também. E topo anterior, tá? Por isso que eu comprei meio contrato, topo anterior, média de 200 e região de 1/3. Vou apagar esse 50% que não faz mais sentido, tá? Agora, esse topo anterior aqui ele não segurou. Vamos deixar aqui, ó. Às vezes vale mais a pena a gente deixar aqui, ó, marcado, ó. Vamos lá. Tirei umas marcações e deixei essas aqui. Tá, deixa eu tirar esse topo anterior também. Eu vou deixar esse 1/3 e esse 50% aqui. Esse aqui é o topo anterior. Tá, o Ibovespa foi, subiu e deu essa pancada até aqui. Tá. Começando aqui pelo semanal, tá? Ele mostra a sua força, olha, de recuo, mini índice, olha isso aqui. Ele vem testar aqui, olha, o topo anterior. No semanal ele é bem visível, essa região aqui, tá? O gráfico no semanal segue em tendência de alta, média de 8 apontado para cima, média de 20 apontada para cima, e aqui desta pernada aqui, ó, ele volta e segura, ó, exatamente em 1/3 dessa pernada de alta, tá? Mas assim, uma barra muito forte. Vamos ver o que vai acontecer aqui hoje, se ele vai querer alongar essa correção, tá? Gráfico diário. Já aqui no diário, uma pena, ele faz uma correção muito forte, isso aqui, ó. Uma correção muito forte. A média de 8 já vira para baixo, tá? E a média de 20 segue apontada um pouquinho ainda para cima, né? Um pouquinho ainda para cima. Temos a tendência de alta, tá? O que me preocupa aqui, olha, essa é a tendência de alta, subiu, tá? E ao invés da correção ser suave, ser assim, ó, olha como que a correção foi. A correção foi dessa forma, ó.
Então está sendo uma correção, olha aqui, correção agressiva com barras fortes. A correção poderia ser assim, ó, também, ó. Sobe aqui, cai aqui, sobe, faz isso aqui, ó, para depois continuar. Ou poderia ser assim. Agora essa, ela foi dessa forma, ó. Tá, então isso me preocupa. Tá, apesar do gráfico estar em tendência de alta. Ele está num excelente suporte aqui. Topos anteriores. Olha como ele rompe aqui, ó. Ele rompe, volta e testa para poder subir, né? Eu tenho a média de 200 aqui e tem essa região de 1/3 dessa subida toda. Então nós estamos trabalhando numa boa região de suporte. Com as compras de ontem, eu estou num total de 2 contratos, né? Eu não queria ficar muito posicionado, porque isso aqui, olha, pode ser um topo. O mini índice pode querer buscar aqui, ó, preços mais aqui para baixo, tá? Então eu não queria ficar posicionado aqui no topo, ó. Eu estou posicionado aqui hoje em 138 mil, exatamente na média de 20 aqui, ó, tá? Então o que eu fiz aqui? Nós já temos uma queda muito forte aqui. Marcar aqui, ó, do topo até aqui. Então normalmente o que o gráfico faz, tá? Para ele poder continuar uma queda, se ele for continuar uma queda, né, normalmente ele faz pelo menos uma correção de 1/3, tá? Que tá exatamente aqui, ó. Se ele vier nesta posição, tá, eu já consigo sair da minha compra de meio contrato que eu fiz por região aqui, ó. E se ele continuar a subida, que é um nível bom de volta, tá, para um mercado em alta que tá o Ibovespa, se ele vier nos 50% aqui também, eu já consigo fazer a minha saída bem tranquilo. Um simples pullback aqui, ó, na média de 20. Tá? E pegando 60 minutos aqui, tá? Ele está extremamente sobrevendido. Olha como que ele está fora da banda, tá? Apenas 2% do movimento trabalha fora da banda. Normalmente quando ele está fora da banda, ó, ele não demora a voltar muito, ó, ele volta para a média de 20. Olha aqui, fora da banda, voltou para a média de 20. Fora da banda aqui, voltou para a média de 20. Então é o que provavelmente pode acontecer com esse preço, voltar para dentro e buscar a média de 20 do 60, tá? IFR também, olha o IFR, bem sobrevendido também, tá no nível aqui de 25, o nível de 30 basicamente ele já está sobrevendido, tá? Isso é no 60. Ele aproveitou, fechou esse gap aqui, ó, que estava em aberto, e nos 15 minutos aqui ele acabou que deu, ó, aqui, ó, deu um CDB bem afastado da média de 20 nos 15 minutos. Aqui também totalmente sobrevendido. Olha aqui, chegou nos níveis de 20 aqui no 15 minutos, né?
Então ele segura com um candle de tail aqui na região de 200, na região de 1/3. Então pode ser que ele venha repicar. Deixa eu ver se ele deu onda coincidente aqui. 3.300. Não, não deu não. Deu muito mais aqui. 6.500, ó. A onda. Chegou basicamente num fundo aqui. 15 minutos, muito esticado da média. Sobrevendido também, ó. Fora da banda também, tanto no 15 quanto no 60. Deixa eu ver no 5. No 5 não, já voltou para dentro da banda. Tá. Isso aqui seria uma compra, um CDB. 15 fora da banda, 60 fora da banda. E o diário não. E FR também no diário não. Bom, o panorama que nós temos para hoje é isso, tá? Nós temos um semanal em tendência de alta, tá? Que tocou nessa linha de retorno aqui em cima e está testando o topo anterior. Ele testou aqui, olha. Eu marquei essa pernada no diário. Ele fez os testes e continuou descendo. Então hoje esse suporte aqui é um suporte muito forte, tá? É um suporte de correção de 1/3 dessa pernada, com a média de 200 no diário. Então creio eu que ele vai dar uma parada, uma travada aí. Dá uma olhada aqui, olha. Ele tenta aqui, ó, furar essa região aqui, ó, do 136, ó. E volta. E hoje ele volta novamente. Então, gráfico, médias apontadas para cima, tendência de alta, tocou uma linha de retorno. No semanal vem fazendo uma barra forte de correção, mas as médias seguem apontadas para cima, trabalhando em cima de um suporte forte. Vamos dar uma olhada no diário aqui. Então esse é o diário. Seguimos aqui em tendência de alta. Fez uma correção forte, com uma barra vermelha forte. É onde ele está testando o nível de topos anteriores. A região de 1/3 desse movimento todinho e a média de 200, tá? Esse é um indicador muito forte, tá? Essa média de 200. E se ele perder essa região, ele vai vazar aqui, ó, que é a próxima região de forte forte suporte, que é exatamente os 50% dessa pernada toda, tá? Então vamos ver o que esse mini índice ele vai aprontar, tá? E os 60 minutos eu tenho isso, ó. Vamos lá, esse é os 60 minutos, tá? Ele está testando uma zona de forte suporte, marcada em azul aqui, olha. Tá vendo? A gente espera que pelo menos depois dessa queda toda a gente tenha uma recuperação rápida para essa região aqui, olha. Eu marquei um fibo daqui para baixo. Então eu achei uma zona de 33% e achei uma zona de 50%. Então a gente espera que tenha uma recuperação rápida para ele poder voltar para essa região aqui, ó, que seria um bom ponto de alvo hoje para minha saída aqui, ó, dos contratos que eu fiz a compra. Seria a confluência aqui da média de 200 com 50% dessa queda toda, ó. Então isso aqui seria um bom alvo, tá? Mas
resumindo, 60 minutos ele passa por correção. Ele não pode ficar zigue-zagueando aqui. Se ele ficar parado, ele vai perder força. Ele vai buscar esse nível aqui, ó, aqui embaixo. Né, a leitura é essa. Esperar que ele recupere hoje. E o objetivo de hoje é tentar fazer a saída daquele contrato de meio e de 0,25.